pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos a mais uma super videoaula do nosso curso gratuito de panetones e chocotones. Gente, essa terceira videoaula vai ser incrível, deliciosa, e o cheiro que tá aqui na minha bancada tá incrível. Mas antes da gente começar a nossa aula, já quero agradecer os milhares de comentários, depoimentos, recados, mensagens que vocês deixaram agradecendo a nossa aula 2. Gente, que aula incrível! Na aula 2 eu ensinei o chocotone mais vendido do Brasil, que é o chocotone trufado, e falei das várias possibilidades que tem esse chocotone. Vocês podem vender muito. A gente falou também sobre vendas, né? Como destravar as vendas. E na nossa aula 1 eu ensinei a massa base, né? Para panetones e chocotones, que vocês já aprenderam todo o processo, certo? Outra coisa importante, se você tá caindo de paraquedas aqui na nossa aula 3, o meu conselho, quem já me acompanha já sabe, o meu conselho é que você pause o vídeo e vai lá, assiste a aula 1 e a aula 2, porque é muito importante ter esse processo, né? Fazer direitinho a aula 1, depois a aula 2, a aula 3, porque cada aula tem as suas dicas importantes, cada aula tem o seu pulo do gato para que vocês possam bombar de vendas aí nesse Natal com os panetones e chocotones. Bom, gente, na nossa aula de hoje, então, como eu falei, panetone salgado, maravilhoso. A gente vai fazer aqui o processo de colocar os recheios aqui na nossa massa, né? As possibilidades que a gente pode fazer com a nossa massa. Depois a gente vai assar. Vou mostrar para vocês como é que ficou e depois eu vou falar sobre precificação. Como chegar no valor correto do panetone salgado. Como chegar no valor correto do nosso chocotone trufado da aula anterior. E como chegar no valor correto caso você queira apenas vender o panetone e chocotone tradicional, sem cobertura, sem recheio. Certo? Então fica comigo até o final para não perder nada. Antes da gente começar a nossa aula, então, deixa eu falar para vocês que ontem eu já falei, né? Ontem a gente liberou para fazer as reservas das vagas do nosso curso completo de panetones e chocotones natalinos. Gente, então hoje é o grande dia, né? Quem estava nos grupos de reserva já recebeu o link de compra antes de todo mundo, bem cedinho. Por quê? Porque estava concorrendo às primeiras vagas, né? Tá? Para ser um dos primeiros a adquirir o nosso curso, certo? Por quê? Para garantir o valor promocional para essa turma deste ano, com todos os bônus que a gente tem direito. Então, rapidamente eu vou relembrar vocês. O nosso curso de panetones e chocotones, ele é completo, ou seja, é um curso que tem apostilas e videoaulas. Agora deixa eu falar para vocês o que tem de apostilas no nosso curso, tá? Tem a apostila de panetones e chocotones, que é um arraso, completíssima, com passo a passo, mostrando todos os ingredientes que você precisa, todos os utensílios que você precisa para começar a sua produção. Tem também a apostila de panetone salgado, tem também a apostila de panetone fit, tem também planilha de precificação lá dentro do nosso curso, tem também uma apostila com as minhas receitas da minha ceia de Natal. Gente, quem é que não quer ter acesso à ceia da Mahara? Você pode fazer aí na sua casa a minha ceia para sua família. Tenho certeza que todo mundo vai amar. Tem também uma apostila com modelos de tags, tá? Tags é aqueles adesivos que a gente coloca em cima das embalagens para personalizar, para deixar mais bonito, para ficar mais apresentável para os nossos clientes, certo? Agora, além de todas essas apostilas, tem várias videoaulas lá dentro, com passo a passo da massa, tem videoaulas, tem um módulo inteirinho de divulgação e vendas, falando sobre embalagens, fotos, como vender mais, utensílios, ingredientes, tudo isso num módulo lá dentro do nosso curso. Tem vários panetones, tem panetone de ninho com Nutella, panetone dressed cake, panetone Ferrero Rocher, que é campeão de vendas também, panetone dois amores, panetone recheado com nozes, recheado com morangos, Rafaelo e muito mais. Agora deixa eu falar rapidamente dos bônus.
tem a nova apostila de biscoitos natalinos, né? Porque biscoito, ele pode ser um complemento da venda, tá? Vocês podem vender muito com os biscoitos natalinos. Vai ser algo a mais para você vender. E as pessoas estão utilizando os biscoitos até para presentear no Natal, gente. Então, as possibilidades de vendas são muitas nesse Natal, certo? Deixa eu falar mais um pouquinho dos outros bônus que a gente tem. Temos também a decoração de um lindo bolo Glock Cake, que é aquele todo brilhante natalino, tá? Temos também as nossas taças natalinas, tem uma de morango com ninho e tem uma também toda chocolatuda. E também temos aulas novas bônus, aula bônus Colomba Pascal, tá? Maravilhosa, que você pode vender tanto no Natal quanto na época da Páscoa, tá? Temos também videoaulas, que liberou um módulo com algumas videoaulas de sobremesas de Natal para você vender muito também. Eu mesma, na época do Natal, gente, uma sobremesa que eu vendia muito, pudim. Eu vendia muito pudim, lá dentro vai ter videoaula ensinando a fazer o pudim também. Gente, então, só esses bônus estão incríveis, mais todo o curso. Lembrando que tem certificado também, né? Depois que você concluir todo o curso, tem o nosso certificado. Você tem direito ao suporte também por 12 meses. Então, tá imperdível esse curso completo. Lembrando do valor para os primeiros, gente, que adquirir vão ter direito ao valor promocional. O valor promocional está de apenas de R$ 297 por R$ 97, gente, isso mesmo. Vocês podem fazer parcelado no cartão de crédito, fica uma parcelinha bem baixinha. Se quiser pode fazer no boleto bancário, à vista no boleto bancário. Também tem opção de Pix, se você quiser. Então, aproveitem essa oportunidade. O link de compra já foi liberado. Corre para ser um dos primeiros para conseguir garantir esse valor promocional. Depois o curso vai subir o valor, certo? Então, o link já está liberado aqui junto com a nossa aula. Clica e efetua a tua compra, porque com certeza, esse Natal vai ser um dos natais que mais você vai vender. Lembrem do que eu falei para vocês, esse é o Natal que as famílias estão retomando as festividades. Esse é um Natal que as pessoas voltaram a fazer o amigo secreto, voltaram a ter um Natal de pessoas, né? Um Natal mais numeroso, com mais pessoas. Muita gente que ficou 2 anos sem se ver, provavelmente irão se reencontrar nesse Natal. Então, todo mundo vai querer dar um presentinho, levar pelo menos um panetone, um biscoitinho caseiro, uma sobremesa. Aproveitem essa época do ano, gente, sério. É uma oportunidade única no ano. Única, porque outra oportunidade que nem essa, só no Natal do ano que vem. Então, aproveitem e entrem para a turma, que eu tô ansiosa para recepcionar todos vocês lá dentro do nosso curso. Certo, meus amores? Então, bora para nossa videoaula. Bom, meus amores, então vamos para nossa receita. Aqui na bancada eu tenho tudo que eu preciso. Eu já tenho massa descansada. Vocês lembram da nossa massa? Como é que faz? Tá lá na aula 1. Se não viu, vai lá olhar até a parte do descanso lá de 1h30, 2 horas de descanso. Aqui ela já descansou, tá? Tá só com a raspinha de limão aqui em cima, tá? E agora eu separei aqui alguns ingredientes que a gente pode utilizar. Mas você pode utilizar alguns outros ingredientes, tá? Aqui eu separei uma calabresinha, tá? Uma linguicinha calabresa aqui, uma calabresa, bacon, presunto, a calabresinha mesmo, aquela defumada, redondinha, pequenininha, tá? Queijo, assim, tá? Mas pode ser o queijo de cubinhos também, mas eu acho que esse aqui fica mais interessante. Orégano, eu separei, gente, só o cheiro desse orégano aqui já. Uma geminha, aqui também eu deixei separada, que é pra gente pincelar por cima. Pro panetone salgado, eu acho interessante pincelar, porque daí gruda mais o queijo e também o orégano. Pro panetone chocotone tradicional, eu não acho muito interessante pincelar. Eu acho que ele fica numa cor bonita, já sem a necessidade de passar, de pincelar a gema por cima, tá? Mas aí, se você quiser, tá? Deixa eu separar aqui pro ladinho pra gente fazer. Vamos virar a nossa massa aqui, que agora ela dá aquela murchada. E aí eu vou separar ela em 2 partes para fazer 2 opções. Vou fazer uma opção de panetone salgado de presunto, queijo e orégano, que é o meu preferido, presunto, queijo e orégano. Eu amo presunto e queijo, tá?
E vou fazer um outro mais ousado, vou colocar calabresinha, aquela calabresa maior, o queijo e o orégano, tá? Então, deixa eu começar aqui colocando a nossa massa aqui em cima. Vou colocar aqui um pouquinho de óleo na bancada, que nem a gente fez lá na aula 1, vocês lembram da aula 1? Ó, passo aqui. Bancada bem limpinha, tá? E vamos virar a nossa massa aqui, tá? Uou! Massa aqui, maravilhosa. Ó, a gente vai, ela dá uma murchada depois que a gente tira ela do local que ela tava, é normal, tá? É assim mesmo. Aqui, ó, gente, naquela parte de descanso de 1 hora, 2 horas, no panetone chocotone tradicional, a gente colocou antes do descanso, certo? Aqui eu vou fazer ao contrário, eu vou abrir a massa agora, vou envolver, né, nas coisas que a gente vai escolher aqui nos ingredientes, e depois eu já vou colocar dentro da forminha para descansar ali, para aquela parte de crescer até a borda da forminha, para depois a gente levar pro forno, tá? Aqui eu deixei só a massa, que é para que vocês pudessem acompanhar mais a parte de colocar aqui os recheios, tá? Olha, ela dá uma murchadinha, a gente dá uma sovadinha aí de uns 5, 10 minutos, certo? Aqui eu mantive a raspinha do limão, porque eu acho que dá um perfume perfeito com o cheiro da essência de panetone, tá? Mas, se você quiser, não precisa colocar, tá? A laranja eu não coloquei, eu coloquei só a raspinha do limão, certo? Então, deixa eu pegar uma espátula aqui. Aqui eu tenho uma espátula, vou cortar a nossa massa ao meio. Eu quero fazer 2 opções, tá? Deixar a nossa massa aqui, a metade quietinha aqui. Essa outra metade aqui, se você tiver dificuldade de trabalhar com a massa, gente, use uma espátula, porque a espátula, ela consegue ir puxando a nossa massa, tá? Mais uma dica aí pra vocês. Vou espalhar ela aqui com o rolo. Ai, Mahara, eu sei que muita gente vai perguntar, e teve muita pergunta assim já pra mim, tu não coloca uma pitadinha de sal na tua massa. Eu não acho muito necessário colocar uma pitadinha de sal na massa, tá? Porque o sal, geralmente, ele entra nas receitas pra acentuar, às vezes, o doce da receita. E como a gente faz panetones com gotinha de chocolate, a gente vai usar a opção do panetone salgado aqui nessa massa. Tem também a opção do panetone que vai levar frutas cristalizadas. Eu acho que quanto mais equilibrada ficar a receita, sem acentuar demais o doce, eu acho melhor pro panetone, tá? Porque ele já tem um sabor muito intenso e muito próprio dele, né? Então, acho que não tem necessidade. Mas se você quiser fazer, por exemplo, é só chocotone que eu vou fazer, só com gotinha de chocolate. Aí você pode colocar lá na hora do preparo da massa aquela pitadinha de sal, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar um pouco de queijo, tá? Coloquei queijo, vou colocar um pouquinho de orégano. Coloquei aqui queijo e orégano, eu vou colocar o presunto. Lembrem que eu vou fazer um com presunto e queijo. Mahara, quanto eu coloco de queijo? Vai depender do seu gosto, né, a quantidade. Mas geralmente, para metade da receita, que nem eu parti no meio aqui, metade da receita, dá para colocar aí umas 150 gramas de queijo, 100 gramas de queijo. Não coloca demais para não pesar demais a massa, que depois ela fica difícil dela crescer na forminha, tá? Coloquei aqui. Outro ingrediente também que eu esqueci de falar pra vocês, o queijo ralado. É bem legal colocar o queijo ralado por cima depois. Ou até na própria massa, se você quiser deixar a massa mais salgadinha,
Você pode colocar o queijo ralado aqui também, mas eu prefiro colocar ele depois. Então agora a gente fecha aqui, deixa eu botar pro ladinho aqui. Vamos lá. Ó, a espátula ajuda. Daí com a espátula a gente também não precisa estar com aquela necessidade de estar colocando muito óleo, né? Ó, agora é aquela parte que começa a querer escapar queijo, presunto, tudo que tá dentro da massa. Mas é assim mesmo, tá? Olha que linda, gente. Essa massa vai ficar incrível depois de assada, tá? Colocar um pouquinho só de óleo aqui para conseguir trabalhar melhor ela. Pra gente conseguir misturar melhor. Aqui. Misturamos aqui muito bem, ó, presunto, queijo, tá aparente aqui. Vou pegar uma forminha. Pegar a forminha aqui. Vou partir aqui. Tá, aqui. Aqui, vou colocar mais um pouquinho, esse panetone ficar bem grandão. Gente, esse aqui vai ficar assim, ó, deixo quietinho aqui. Agora eu vou fazer um médio. Aqui, fazer 2 médios. Ó, lembrando de colocar a forminha mais ou menos até a metade, ó, certo? Deixo quietinho aqui os meus de presunto e queijo. Vou dar uma limpadinha aqui na minha bancada. Coloco mais um pouquinho de óleo e agora nós vamos esticar aqui, abrir a outra para botar as calabresinhas, tá? Então vamos lá. Gente, não foi proposital. Parece um coração, mas não foi proposital. Ai, ai. Então, vamos lá. Nessa daqui, nós vamos colocar novamente queijo, né? Queijo. Na minha opinião, não pode faltar. Não vou colocar muito, tá? Porque aqui a estrela vai ser as nossas calabresinhas. Calabresinha aqui, ó. Se fosse só calabresinha, 2 perninhas, tá? 2 perninhas desse pacote aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, que vocês perguntam, qual perninha, Mahara? Tem umas, ó,
2 perninhas desses pacotinhos, tá? Mas vamos ver, porque eu vou colocar ainda... Vou colocar um pouco dessa outra aqui também, ó. Aqui, tá? E um pouquinho de orégano. O orégano não tem tanta necessidade de ser aqui, tá? Mas também em cima, se você quiser. Gente, tá com cheiro de pizza, tá? Mas vamos lá. Vamos fechar aqui. E vamos pegando aqui um pouquinho desse orégano, pegando na massa. Olha, as calabresinhas querendo fugir, fica aí dentro. Não se preocupem porque a massa, ela começa a agarrar, né? O recheio que a gente coloca. Vamos colocar mais calabresinha. Mais calabresa. Aqui. Quanto mais a gente mexe, mais ela começa a querer escapar, mas é assim mesmo, tá? Vamos pegar uma forminha vermelha. A gente botou a outra. Uma grande, vou cortar ela aqui no meio. Olha, gente. Olha. Então, agora eu vou colocando nas forminhas, tá? Aqui eu coloquei todas as massas aqui de presunto e queijo de calabresa nas forminhas. Agora entra aquela parte do processo de descanso. A gente vai deixar descansar, a gente vai cobrir ou com uma toalha de mesa ou com um pano de prato e vai colocar no local mais quentinho que tiver da nossa casa, geralmente lá dentro do forno. Vou cobrir e vou deixar descansar, tá? Ele vai crescer mais ou menos até a borda aqui da forminha, tá? Entre a borda ou um pouquinho abaixo, cresceu isso, já pode colocar para assar, tá? Então, eu vou esperar crescer, depois eu volto para mostrar para vocês a altura que eles vão ficar antes da gente colocar para assar, certo? Então, vamos lá. Bom, pessoal, aqui, então, deixa eu mostrar para vocês, ficou descansando em torno de 35 minutos e olha o resultado, olha como é que ficou. Cresce, transborda um pouquinho para fora da embalagem, tá? E assim eu já posso levar pro forno para assar em 180 graus, aí em torno de 30 minutinhos já vai estar tudo assado. Mas deu 20 minutinhos, provavelmente os pequenos já estarão prontos, aí você pode tirar, é só espetar um palitinho e tirar, vai sair sequinho, ou até ele dourar por cima, você vai ver que já tá bom. Olha só o que a gente vai fazer aqui nesse panetone. Primeiro, eu vou colocar para assar, tá? Vou colocar, vai dar uns 20, 25 minutos. E depois eu já vou mostrar pra vocês o que você pode fazer. Você pode tirar ele um pouquinho pra fora do forno e pegar um pincel e pincelar com a gema por cima se você quiser. Aí é só colocar um pouquinho de queijo ralado por cima. Eu já vou pincelar uma aqui pra que vocês vejam como é que vai ficar. Ó, aqui tá um pouquinho de gema, vou molhar, tá? Ó, vou passar delicadamente em cima aqui, ó. Só pra dar um leve douradinho, tá? Com a gema, só com a gema do ovo. Mas pode ser também depois que ele tiver uns 20 minutinhos no forno. Aí você tira pra passar a gema e depois você coloca novamente no forno, tá? Aqui eu passei, vou passar só nesse aqui de presunto e queijo, que eu vou colocar um pouquinho de orégano em cima, tá? Ó, só pra dar uma douradinha. Ó, pessoal, tô colocando um pouquinho de queijo ralado agora, tá? E vou levar pro forno. Mas lembrando que você pode fazer isso depois que ele já tiver assado uns 20 minutinhos. Aí você tira e faz esse processo aqui, tá? Eu já vou fazer antes de levar pro forno, certo? Agora levar pro forno
aí em torno de 25, 35 minutos, ou até ficar tudo dourado. Eu já volto para mostrar para vocês como é que eles ficaram e pra gente colocar o preço correto nesses panetones salgados. Vamos lá? Pessoal, os nossos panetones salgados já estão prontos. Vamos lá? Gente, olha que arraso que ficaram os nossos panetones salgados. Deixa eu pegar os menores. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. E olha essa massa. Pessoal, então tirei os nossos panetones salgados do forno. E olha como é que ficou. Esse aqui é o de presunto e queijo, que é o meu preferido. E esse aqui, geralmente, é o que todo mundo gosta, né? Quem gosta do salgado, gosta desse aqui, que é o de calabresa, né? Linguicinha calabresa. Gente, olha essa massa, tá bem sensível aqui, ó. Não dá pra ficar encostando muito. Eu tô encostando pra mostrar pra vocês como é que fica. Mas olha que lindeza. Eu tô apaixonada. E olha os nossos pequenininhos. Lindos, 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 lindos. Com todo de queijo. Bom, esses panetones aqui salgados, gente, a gente pode colocar dentro da embalagem transparente, que nem eu já mostrei para vocês na nossa aula anterior, né? Lá eu falei tudo sobre as embalagens. Vocês podem colocar nessa daqui ou podem colocar dentro da embalagenzinha tradicional, que é as mais utilizadas agora também, né? Essas daqui. Como também podem colocar dentro do saquinho, que nem a gente fez também na nossa aula anterior, tá? Mas se você optar por colocar aqui dentro da caixinha, eu indico que você coloque dentro de um saquinho primeiro, para manter a durabilidade. Para manter a umidez da nossa massa, tá? Umidez não existe. Para manter a umidade da nossa massa também, certo? Então aqui, ó, tá muito quente, tá, gente? Muito quente. Eu vou partir um panetone desse aqui para mostrar como é que tá por dentro para vocês. E depois eu vou embalar um. Vamos ver se ele vai esfriar, tá? Eu embalaria aqui e colocaria aqui, certo? Mas como a gente já falou tudo sobre embalagem, mostrei finalização com as embalagens, eu vou focar aqui nessa parte final da nossa aula para falar sobre a precificação, né? E isso vale tanto para os nossos panetones salgados, quanto para o nosso panetone chocotone, que é a massa em si que eu ensinei na aula 1, e quanto também para os nossos chocotones trufados, que eu ensinei na nossa aula anterior, certo? Então aqui, ó, o que você precisa fazer? Você precisa calcular todo o valor correto que você gastou na sua produção. No caso do panetone e chocotone, a gente faz o cálculo em cima da massa, porque o nosso custo principal é na massa e também, claro, nas forminhas, tá? As forminhas também a gente gasta tanto. Então o que você vai calcular? Vai pegar o valor total da sua massa de panetone, tá? Digamos que o custo da minha massa de panetone para fazer toda a massa ali com farinha, os ovos, o açúcar, tudo que a gente precisou, né? O antimofo que a gente utilizou, as gotinhas de chocolate ou as frutas cristalizadas, deu em torno de um custo de R$20. Tô chutando, tá, gente? Pode ser que dê 30, vai depender do local onde você mora e o custo que tá esses ingredientes aí na tua região, tá? Mas digamos que eu gastei R$20 então na produção da minha massa, tá? E a minha massa, que nem eu falei pra vocês na primeira aula, ela rende, se for pensar em fazer só os panetones maiores, ela rende de 4 a 5 panetones desses de 500 gramas, tá? Vamos arredondar para 4. Então eu sei que o custo de cada massa do panetone teve um custo, se rende 4 e teve um custo total de 20, eu sei que cada um de 500 teve um custo para mim de R$5,
tá? Então eu sei que o custo da massa foi R$5. Aí eu vou adicionar o quê? Vou adicionar o pelotinezinho também, né? A forminha, vou adicionar a forminha também, que teve o custo da forminha. Vou adicionar também a embalagem, tá? E aí, assim eu chego no custo total. Digamos, então, que com o papelzinho, né, a forminha, mais a embalagem ou alguma fitinha que eu for colocar, ou até mesmo se eu for fazer a entrega dentro de um saquinho, então, digamos que o custo total ficou de R$7. E o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, né, por 3. Esse 7 eu vou multiplicar por 3. Então, eu sei que o custo aproximado para mim cobrar do meu cliente no meu panetone é de R$21, tá, gente? Então, R$21 eu sei que vai ser um valor justo, certo? Lembrando que eu tô colocando o valor da massa ali no panetone, tá? E se você quer fazer, por exemplo, uma cobertura, vai ser um chocotone de ninho com Nutella. A gente sabe que o custo vai ser bem mais alto desse produto. E aí você vai ter que colocar o valor da Nutella, o valor do ninho, tudo isso incluído, tá? E também colocar na multiplicação. A primeira multiplicação, né, os primeiros R$7, eles precisam retornar em ingredientes, né? Os ingredientes que eu utilizei, eles precisam retornar para minha cozinha, né? A gente precisa repor esses ingredientes, né? A segunda multiplicação entra pelos gastos invisíveis, tá? Os gastos que a gente não consegue ter certeza absoluta de quanto a gente gastou, que é quanto eu gastei de gás para minha produção dessa massa de panetone, né? Para essa fornada de 4 panetones. A gente não sabe quanto que a gente gasta de gás. De luz, se for no caso de usar o forno elétrico. Não tenho certeza de quanto eu gastei de luz nessa fornada. De água, né? Lavando todas as coisas que a gente suja na produção dos nossos panetones. Não sei também quanto que eu gastei de água nessa produção. Ah, certeza, fui 2 vezes no comércio atrás dos produtos. Não sei quanto certo que eu gastei de gasolina só para ir ali no comércio essas 2 vezes que eu tive que ir. Então, esses são os gastos invisíveis, né? Gastos que a gente não consegue ter certeza. Então, essa segunda multiplicação eu gosto de colocar nos gastos invisíveis. E a terceira multiplicação entra pela minha mão de obra, né? Então, essa parte, gente, da mão de obra é uma questão muito pessoal, tá? Panetone artesanal caseiro, ele dá trabalho, né? Dá um trabalhinho para fazer a massa, mas ele rende muito. Então você vai ter que pensar assim, ó, quanto que tá valendo a minha mão de obra? Quanto que vale a sua mão de obra? De repente, você quer colocar em cima do valor total do panetone ainda 10% a mais, né? Pela mão de obra. De repente, lá nos gastos invisíveis, você quer deixar só a metade desses R$7, só R$3,50. A outra metade, os outros R$3,50, você quer colocar junto lá na parte da mão de obra, quer ter um lucro maior, né? Quer ter uma valorização maior da sua mão de obra. E tá tudo bem. Se você vai querer colocar 10% a mais, 20% a mais, tá ok. Se você não quer colocar nada a mais e quer só vender redondinho o valor que a multiplicação dá, tá ok. Se você quer vender, eu quero vender R$5 mais barato, tá ok. E tá tudo certo, de repente você quer ganhar na quantidade. E você que vai cobrar mais caro, de repente você vai trabalhar com uma produção mais reduzida, mas você vai fazer tudo artesanal, você em nenhum momento vai bater a massa na batedeira, você vai buscar os produtos no mesmo dia para trabalhar com um nível de produto fresquinho, nível hard, né? Nível alto. Então, tá tudo bem você querer vender mais caro, você quer valorizar mais ainda, né, o seu produto, e tá tudo bem, né? Essa parte da precificação, eu tô falando para vocês como eu fazia, mas se torna uma parte meio pessoal, até porque o valor dos ingredientes aqui não é o mesmo valor dos ingredientes aí, certo? De repente vai ter, né, preços diferentes, às vezes é uma baita diferença, que nem aqui, às vezes o preço da caixa de moranguinho tá R$5. Em outra região, em outro estado, às vezes tá R$15 uma caixa de moranguinho. Então não dá para se basear exatamente pelo valor de um e outro. Então um panetone aqui, esse salgado, por exemplo,
é um panetone que eu venderia aí em torno de R$45, tá? Em torno de R$45. Se eu colocar mais alguma cobertura, colocar mais um queijo por cima, mais um orégano por cima, né? Colocar dentro de uma embalagem muito bacana, eu venderia até por mais, de repente R$60, R$65, tá? E tá tudo certo. O nosso chocotone trufado da nossa segunda videoaula, o menorzinho, é um panetone que teve um custo ali para fazer, cada um teve um custo ali em torno de R$5, tá? R$8, vai depender do preço do chocolate, do creme de leite aí na tua cidade, tá? Mas vamos jogar que gastei R$5. Se eu gastei 5 para fazer aquele chocotone, o menorzinho, eu vou colocar na multiplicação por 3, então eu sei que eu posso vender ele por R$15 aproximadamente. Pode ser para mais, pode ser um pouco para menos, certo, gente? Então, essa é a maneira que eu acho melhor de precificar. Deu certo para mim. Eu só posso falar para vocês das experiências que eu vivi. Então, para mim deu certo. Esse tipo de precificação salvou o meu negócio. Esse tipo de precificação me mostrou lucro de verdade dentro do meu negócio. Então, eu vou passar para vocês aquilo que funcionou para mim. De repente, vai ter algum outro ajuste que dá para fazer na precificação, para mais ou para menos, para você mudar, diminuir aqui, aumentar ali, e vai estar tudo certo também. De repente, para você, compensa cobrar um pouco a mais aí e você vender menos e ganhar mais. De repente, para você, gosta de trabalhar com uma produção muito grande, tem muita concorrência, você é o seu primeiro Natal, quer conquistar o paladar dos clientes, de repente você vai cobrar um pouco menos e vai ganhar na quantidade. E tá tudo certo, né? O que importa é você trabalhar, ter o seu lucro, não trabalhar para empatar, não trabalhar de graça. É importante você ter o seu lucro, mas quem sabe do preço é você. No final das contas, é você com a sua calculadora, com a sua planilha, colocando os valores que você pagou nos ingredientes aí na tua cidade. Esse é o ponto X. Chega na hora, é você com seus cálculos aí para colocar o valor correto no seu produto, tá? Eu trabalhei com multiplicação por 3 e indico para vocês. Mas se você quiser dar uma ajustada e fazer diferente, pode também. Certo, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Deixa eu falar para vocês do prazo de validade do nosso panetone salgado antes de eu cortar ele, tá? Esses panetones aqui, gente, eles não têm uma validade tão grande. Por quê? Porque tem presunto, né? Linguicinha, calabresa. Não tem validade muito grande, tá? Eu, particularmente, não gosto de vender esse produto aqui gelado. Eu não gosto de vender panetone, chocotone de nenhum tipo gelado. Eu não gosto de vender panetone, chocotone gelado. Eles têm que estar em temperatura ambiente. Esses aqui, em especial salgados, se o cliente puder levar ele morninho para casa, você ganhou um cliente pro resto da vida. É isso, nesse tipo de panetone aqui que traz aquela sensação de caseiro, de fresquinho, é consumir ele quentinho. Então, o que acontece? Mahara, mas eu fiz hoje, meu cliente vai buscar só amanhã. O que eu posso aconselhar ele? Aconselho esse cliente a aquecer a fatia de panetone que ele vai comer no micro-ondas. Ou pode aconselhar ele também a colocar no forno por 5 minutinhos em 180 graus antes dele consumir. Gente, isso é ganho de cliente. Vocês vão fidelizar esse cliente no panetone salgado, se aconselhar e induzir esse cliente a consumir o produto mais morninho, mais quentinho. E no Natal, né, tem geralmente peru no forno, chester no forno, coloca 5 minutinhos, mas tem que ser só 5, no forno. O cliente vai consumir esse produto assim, ó, e vai se apaixonar. O seu nome vai ser o mais falado lá na ceia de Natal dele por causa desse panetone. Pode ter certeza. Prazo de validade, então, de 2 dias só, por causa do presunto, tá? 2 dias. E o de calabresa? O de calabresa teria uma durabilidade aí de uns 3 dias, porque ela tem mais durabilidade, mas eu não arriscaria. Então, eu enquadraria tudo em 2 dias de validade, para não correr nenhum risco, principalmente por causa do que tem presunto dentro. Certo? Então, eu fico por aqui com vocês. Vou finalizar essa aula cortando esse panetone e mostrando para vocês. Lembrando que estão abertas as inscrições para o nosso curso completo
de panetones e chocotones. Entrem para essa turma para vocês faturar muito nesse Natal, ter um lucro incrível e vender muito, 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 muito. Certo, meus amores? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo curso gratuito. Tchau, tchau! Ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bride was sitting by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his loss. We got into a drifting bank and then we got upset. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. One more soul.